esse início, né, do que será aí o nosso módulo de rede, tá bom? Então, dessa parte de servidores, tá? Tem bastante coisa para falar sobre servidores e é uma coisa, é um assunto que é muito interessante. Tem vários assuntos, mas esse é muito interessante, tá? Bom, galera, então, vamos lá. Então, primeiro de tudo, pessoal, nossas aulas, tá? Nós vamos continuar, eu falei para vocês, online. Não sei se eu cheguei a comentar semana passada, mas o governo, ele ampliou a nossa quarentena, né? Então, a nossa quarentena agora foi para o dia 16 de dezembro. Então, esse ano, nós não voltamos a ter aula presencial. Isso é uma certeza que nós temos, tá? Aí, galera, é assim. Eu mandei para vocês também, mandei o vídeo, até repostei semana passada, sobre a questão da reunião, né? Que é para vocês verem lá como vai funcionar o reforço. Então, como é que vai ser o reforço das aulas? Tá? Então, tá lá, tá no grupo de vocês, dá uma olhada. Quem precisar de reforço, por favor, me procure. É comigo mesmo, já falei para vocês, tá? Outra coisa, então, por favor, cada vez mais atenção nas aulas online, né? A gente precisa disso de vocês, precisa que vocês tenham atenção para que quando retornarmos, tenhamos aí o melhor aproveitamento, tá? Bom, então hoje nós vamos começar a falar sobre os sistemas operacionais para servidores, né? Como eles funcionam, tá? E entender um pouco sobre os dois principais, né? Nós temos dois que são principais, temos o Windows e o Linux. Como esses dois funcionam aí? Eu falei para vocês que algumas aulas elas têm que ser divididas, né? Porque senão fica um assunto muito grande. Essa primeira é um exemplo. Se eu falar um monte de coisas para vocês, a aula vai ficando muito grande e a gente aí vai tendo muitos problemas de entendimento. Outra coisa é a questão da repetição. Então, a repetição, ela se dá por necessidade. Então, qual que é a necessidade? Uma de estarmos longe, né? De rede ser algo mais difícil, mais complexo, né? Redes é bem complicado de se pegar de uma vez, porque são assuntos novos, né? Então, são assuntos que a gente vai conhecendo aos poucos. E não é um assunto que é usual. Eu sempre procuro falar que, infelizmente, redes não é um assunto que nós temos no nosso dia a dia. Quando começamos a falar de hardware, de software, de algumas peças específicas, nós temos ali algo que é corriqueiro. Redes não. Redes é um assunto muito difícil e eu sempre falo que é um módulo que as pessoas têm que aproveitar muito. Por quê, pessoal? Porque é um conceito ainda que a gente que tem de novidade. Tem poucos profissionais disponíveis, tá? São poucas pessoas que trabalham bem com redes, tá bom? Tem tudo isso. Então, por isso que vocês têm que se dedicar ainda mais quando o assunto é rede, tá bom? Bom, então, na verdade, o que é um sistema operacional? O sistema operacional nada mais é do que a junção entre software e hardware. Na verdade, nós falamos também, vocês já devem ter tido isso lá com o professor Renato, não é só isso, tá, gente? Não é só essa questão. Na verdade, quem faz esse trabalho é o kernel. Então, é o núcleo base do sistema. Então, o núcleo do sistema, o centro do sistema operacional, ele que vai fazer esse intermédio, essa comunicação entre software e hardware. Tá bom? Então, ele é o nosso sistema operacional, é o nosso kernel, o núcleo do sistema que faz isso. Como assim essa comunicação entre software e hardware? É fazer com que, por exemplo, quando você quer ouvir uma música, você clica no arquivinho da sua música, ele vai abrir o software, e aí alguém precisa
e buscar, lá a informação para iniciar a sua placa de som. Então, tá assim, esse núcleozinho essa parte do sistema é a que vai inicializar ali os nossos hardwares, tá? Então essa é a função, tá? Bom, e os sistemas operacionais? Eles são divididos em algumas categorias. Uma delas é o sistema operacional para desktop, que são os sistemas que nós usamos nas nossas máquinas. Então, esses sistemas operacionais, por exemplo, Windows, Linux, o iOS, tá? Tem um robôzinho do Android ali, mas vamos esquecer ele um pouco. Então, esse tipo de sistema, ele ele vai rodar melhor e vai ter ferramentas melhores para rodar em desktop, tá? Rodar em máquinas nossas comuns. E aí ele pode ser um sistema operacional proprietário, por exemplo, Linux e o iOS, né? Eles são sistemas proprietários, têm dono, são sistemas fechados, você não tem acesso ao código-fonte. Ou ele pode ser livre, que é o caso do Linux. É um sistema aberto, você tem acesso ao código-fonte, em grande parte deles gratuito, né? Então você tem acesso ao fonte, você pode fazer modificações, tá bom, pessoal? Então esse é o principal, tá? E tem os sistemas para servidores. Tem vários, tá, pessoal? Não tem um só, não. A gente não pode ficar pensando que então só tem um sistema operacional, só tem esses dois sistemas operacionais para servidores, o Linux e o iOS? Não. Não. Então, tem alguns outros, por exemplo, a IBM tem o dela, a HP tem o dela, mas são sistemas mais complexos. Na verdade, nós nem chamamos de sistemas, chamamos de soluções. Então, a HP, por exemplo, ela tem uma solução voltada para servidores. A IBM tem uma solução voltada para servidores. E vocês vão entender muito bem isso aí daqui a um tempinho. Por quê? Porque, porque a gente acaba mais para frente falando muito sobre hardware de servidores, e esses hardware de servidores, eles são muito importantes para nós entendermos o funcionamento correto de um servidor, tá? Então, e por que nós vamos falar mais de Linux e mais do Windows? Porque são os mais usados, tá? Eu sempre acompanho, tem um fórum que eu acompanho e ele mostra quais são os sistemas dos maiores servidores do mundo. Então, eu pego 100 sistemas, é lógico. Todos eles estão utilizando alguma versão Linux hoje. Então, você vê a importância do Linux. Qual que é a principal diferença? O Windows, vocês vão notar que ele é muito mais fácil, né? De uso. As ferramentas de configuração é muito mais fácil, tá bom? Então, a gente consegue fazer as configurações muito mais facilmente do que lá no nosso Windows, tá bom? Bom, pessoal, vamos para o nosso primeiro exercício de hoje. Vamos lá, me respondam lá no meu WhatsApp particular, por favor. Vai lá, galera.
Vamos lá, galera? Deu tempo aí, né? Bom, então, continuando, né? Bom, então, pessoal, sistema operacional, quando eu falo do sistema operacional, você tem que lembrar assim, ele é uma coleção de softwares, tá? Então, vão ser vários softwares integrados, tá? Então, ele vai ser toda essa coleção de softwares. Então, assim, que vai fazer com que o seu computador funcione. Então, isso que vocês têm que conhecer dele. O kernel é o que vai fazer o hardware e o software se comunicarem. Ele que vai fazer essa junção. E a diferença entre sistema operacional proprietário e sistema livre é que o sistema operacional proprietário, você não vai ter acesso ao código-fonte, né? Não vai fazer com que poder alterá-lo, tá? E o livre não. E ele é geralmente pago, né? Geralmente ele tem um custo, tá? E o sistema livre não, você tem acesso ao código-fonte, se você tiver conhecimentos de programação, você pode modificá-lo, e também, em grande parte, ele é gratuito, tá bom? Bom, galera, e a principal coisa que nós temos que conhecer desse módulo é como o servidor funciona. Primeiro, qual a função do servidor, né? A função do servidor é gerenciar uma rede. Essa é a função principal. Tá? Então, essa é a função principal dele aí dentro da rede. Então, ela vai controlar. Então, ele vai fazer todo esse controle ali. Seja controle de dados, seja um controle específico de internet, seja um controle de algum hardware, por exemplo, uma impressora. Essa vai ser a função do servidor. Servidor precisa ser necessariamente uma máquina específica? Não. Você pode, por exemplo, pegar uma máquina na sua casa e configurá-la como servidor. É recomendável? Também não. Isso não é recomendável. Por que não é recomendável, pessoal? Porque um servidor ele tem toda uma arquitetura para ser usado. Então, por isso que ele não é recomendável que você utilize ali, né, ou utilize uma máquina comum da sua casa para que você use ela como um servidor, tá bom? Mas é recomendação, pode ou não, tá bom? A mesma função lá do kernel do nosso sistema operacional Windows, o Windows tem também a versão para servidor, mas o Windows 10, ele tem a mesma, não é o mesmo, tá? Mas ele tem a mesma função do que o kernel do Windows Server. O do Windows Server, às vezes, ele vai ter mais serviços. Então, ele vai ter que se adequar e ter mais serviços para poder gerenciar. Essa é a diferença, tá bom? Mas o uso é o mesmo. Ele vai fazer a comunicação, a interação entre o software e o hardware. Bom, o Windows Server é o primeiro, nós vamos falar. Ele é um sistema operacional para servidores criado e dimensionado pela Microsoft. Ele já tem algumas versões já disponíveis ali no mercado, tá? Ele é um sistema relativamente novo, para vocês terem uma ideia. A primeira versão mesmo de verdade é a 2000. Tem a NT antes, mas ela não foi tão disseminada assim. Aliás, depois eu vou mandar, vou mandar agora uma matéria no grupo de vocês sobre os 35 anos do Windows. E essa foi uma das melhores matérias que eu já li. Depois que a aula acabar, se vocês tiverem um tempinho, dão uma olhada para vocês verem o quanto que essa matéria fala legal, mostra vídeos de todas as versões do Windows, tá? É bem interessante. É que essa semana o Windows fez 35 anos, tá? Então, por isso, tá? Então, assim, o server, o que vocês vão notar? Vocês vão notar que ele é muito mais fácil, muito mesmo, tá? Do que o Linux.
Por quê? As configurações dos serviços, eles estão ali já, tá? Você só vai, muitas vezes, clicar e avançar, clicar e avançar. E aí você vai instintivamente adicionando serviços ao seu servidor. Tá? Ele é bem fácil, só que tem o outro passo, né? Ele é bem mais fácil de se trabalhar, mas no outro passo ele é bem menos seguro, tá? Então, vocês vão ter menos segurança se vocês utilizarem o server, tá? O Windows Server, tá bom? Essas são algumas versões e olha o que eu falei para vocês. Ele conta a partir da 2000. Então quer dizer que não teve antes? Teve, pessoal. Teve uma versão, chamava-se Windows NT. E ela era voltada para servidores também, tá bom? De lá para cá tivemos, mas vamos contar só essas, né? A 2000, a 2003, 2008, 2012, 2016 e a 2019. De todas, a que mais mudou, todas elas seguem mais ou menos o padrão do sistema para desktop da época, tá? Como assim? Se você for ver a interface do Windows Server 2000, por exemplo, você vai notar que a interface é similar do Windows 2000, do Windows um pouquinho, bem o ME, né? A do 2003, ela é idêntica ao XP, a interface, tá, gente? A 2008, ela é parecida com o Vista. A do 2012, ela é bem parecida com o 8, com o 7, perdão. A 2016, bem similar ao 8 já. E a 2019, ela é bem similar ao 10. Na verdade, a 2016, ela teve depois uma atualização, e a 2012 também, que ficou bem parecido com o 10 já, tá? Desde 2012. Desde a versão 2012, perdão. Esse R2 ele já era bem parecido com o Windows 10. Mais uma vez lembrando, parecido no sentido de interface, tá? Nunca no sentido de serviço. A 2019, ela tem outra coisa muito legal. Se você entrar no site dela aqui, ó. Aqui, Windows Server Download. Então, para baixar o Windows Server, você pode ir direto no site da Microsoft, tá? Você vem aqui, vamos entrar aqui, ó. Trial. E aí, olha que interessante. A 2019, ela foi a versão que mais mudou. Pela primeira vez, a Microsoft ela te disponibiliza uma opção de você usar o servidor todo online. Então, assim, você pode, por exemplo, cadastrar aí o seu servidor e fazer com que ele trabalhe todo online para você. Então, você não precisa ter a estrutura de hardware para esse servidor trabalhar. Tem um lado bom, lógico, você vai usar a estrutura lá da Microsoft, né? E tem um lado ruim, a parte de segurança. Tem muitas coisas em servidores que são coisas da empresa, né? Por exemplo, você vai trabalhar numa empresa e você foi lá e configurou o servidor de dados deles, né? Pô, você não vai querer os seus dados trafegando por aí, tá bom? Então, esse é a principal diferença. Eu acho que também é a principal coisa que vai contra, né? Agora, eu não tenho dados sigilosos, ou eu não ligo, não tem problema, tá? Você pode chegar e colocar lá, né? Colocar aí o seu servidor lá para rodar, até porque aí Só que uma coisa que você vai precisar é um parque tecnológico, uma estrutura de internet muito boa, tá? E uma máquina também legal para você poder acessar. Você não vai ficar travando e vai te dar mais trabalho do que te auxiliar. E ele também, igual eu falei, além dessa opção, ele vai te dar a opção aí de você instalar ele. Você pode baixar e instalar. Durante 180 dias você pode usar gratuitamente, tá? Então, durante 180 dias você pode usar aí. Passados 180 dias, você tem que comprar a licença ou então você tem que você tem
tá? Ou comprar a licença, ou então, né, desinstalar, tá? Bom, e aí, quais as principais características? Quer trabalhar com o diretório, o Active Directory, né? Que é um diretório ativo, trabalhar com árvores, com grupos, alguns serviços, como ele faz serviço de DHCP automático para você, você pode configurá-lo. Serviço de domínio automático é muito mais fácil de configurar, tá? Então tem alguns serviços que são muito simples para você configurar dentro do Windows Server, tá bom? Bom, pessoal, vamos para o nosso segundo exercício de hoje. É, é, os dois primeiros é para vocês colocarem o que vocês entenderam e o terceiro é para fazer uma pesquisinha. Vai lá, galera.
Vamos lá, pessoal, já deu tempo, né? Bom, então, continuando aí, primeiro de tudo, pessoal, vamos lá para responder, né? O que é um servidor? Servidor, galera, ele é aquele computador que vai gerenciar uma rede, tá? Então, todo computador que faz gerenciamento de uma rede, ele é um servidor, tá? Nesse caso específico, uma coisa que nós temos que levar em consideração, galera, é o seguinte, no caso específico aqui do servidor, tá? Ele tem que ser uma máquina, tá? Ele tem que ser um computador. Por quê? Não dá para você usar de servidor, por exemplo, um outro dispositivo que tem acesso à rede, porque ele não vai ter o software que nós precisamos, tá bom? Outra coisa, pessoal, como nós vamos usar o nosso servidor, né? Geralmente, tá? Igual eu falei para vocês, só vocês podem utilizar qualquer máquina. Vai depender do que, pessoal? Vai depender da configuração que você vai utilizar, do serviço mais, tá? É mais do serviço do que a outra relação. E o Windows Server, ele é um sistema operacional para servidores da Microsoft, tá? 3 versões do server aí era para vocês pesquisarem. Bom, galera, e o Linux, né? Uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Primeiro, o Linux ele é um sistema operacional livre, que você vai ter acesso ao código-fonte, tá bom? Então, assim, ele é um sistema que tem várias distribuições, tá? Já nós vamos falar um pouco disso. E o diferencial dele é ser livre, que ele pode ser modificado, tá? Uma das dúvidas principais é onde o Linux pode ser usado. Pessoal, ele pode ser usado aonde vocês quiserem. Qualquer lugar pode ser usado, pode ser usado o Linux. Ele pode ser usado no seu desktop, ele pode ser usado para servidores, tá? Ele tem configurações para tudo isso. A diferença é que quando você vai utilizar um servidor, criar um servidor Linux, você tem que baixar a versão para servidores. Então você não vai utilizar, né, a mesma versão, porque não vão ter as mesmas ferramentas. Outra diferença é que geralmente o Linux Server ele não tem ambiente gráfico, tá bom? Grande parte deles não tem ambiente gráfico, aí por isso que a gente acaba optando, né, por quem não tem tanto conhecimento, usar o Windows. Mas ele é bem mais rápido, tá, gente? E de onde o Linux veio, né? Como é que ele nasceu? Ele foi desenvolvido por um cara chamado Linus Torvalds, primeiro kernel, tá? Na verdade, não foi o sistema, foi o kernel do Linux que foi desenvolvido pelo Linus. E aí, ele foi esse Linus Torvalds, ele usava um sistema operacional chamado Minix, e com base no Minix, o Minix começou a ficar pequeno. O que acontecia? Ele ia fazer algumas alterações dentro do Minix, o Minix não aguentava. Aí ele pegou o Minix, era um sistema aberto, ele né? Ainda existe, apesar de não ser usado. Aí ele pegou essa arquitetura do Minix e trabalhou e concluiu um kernel. Isso foi em 91, pessoal. Então, já dá para pensar, dá para vocês terem uma ideia de que há bastante tempo. Nós não tínhamos ali grandes
grandes sistemas operacionais, né? E muito menos a internet não era nem sombra do que ela é hoje. Mas mesmo assim, o Linus ele participou de um fórum com vários usuários, né? E aí nesse fórum do software livre, ele encontrou alguns programadores que toparam ajudar. Então, então assim, que toparam colaborar aí e fazer essa melhora dentro do Linux. O Linux não era para chamar Linux, era para ter outro nome, mas aí o Linux foi convencido, entre aspas, a chamar o sistema de Linux, que é o nome dele é Linux, e o X é em memória ao Minix, tá? E o que é o software livre? Ele é o que está disposto às 4 liberdades. Tá? Então ele tem que estar atento a 4 liberdades. E quais são essas liberdades? A liberdade 0, em programação, atente-se sempre a contar do 0 em diante. Tá? A liberdade de executar o programa como você desejar, a qualquer propósito. A liberdade 1, a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades. Então você pode abrir o código-fonte e alterar da maneira que você achar melhor. A liberdade 2, a liberdade de redistribuir cópias desse sistema. Então, não é proibido você baixar, não é pirataria. Não existe pirataria no software livre. E a liberdade 3 é a liberdade de distribuir essas cópias. Então, você pode pegar, baixar, o Linux hoje tem um monte de distribuições, você pode baixar e dar um DVD para cada um aí, que não vai ter problema. Tá? Então, essas são as principais sagas do software livre. Pessoal, vamos para o nosso penúltimo exercício. Vamos fazer rapidinho, tem umas coisinhas para passar para vocês ainda. Vai lá, galera.
Vamos lá, pessoal? Bom, continuando então aí. Bom, então por último, a gente vai falar um pouco das pessoas que fizeram o Linux importante. A primeira dela é o Linus. Esse cara aí, ó. Esse cara é o Linus Torvalds, tá, gente? Esse cara foi o cara que desenvolveu o primeiro kernel do Linux. Tomem cuidado, tá? Porque às vezes você vai pesquisar na internet e aí ele vai colocar lá, uma outra pessoa que fez uma outra distribuição, tá? Então, o Linux, ele é um sistema operacional que ele tem várias distribuições. E cada distribuição foi criada por uma pessoa, por uma empresa, tá? Por exemplo, tem o Ubuntu. O Ubuntu ele é criado pela Canonical, tá? Ele é uma distribuição Linux e não uma versão, tá bom? Então, tomem cuidado disso aí. Então, o Linux, igual eu falei para vocês, ele era um estudante de ciências da computação da Universidade de Helsinki, na Finlândia. E até hoje, ele coordena esse site aqui, ó, o Linux Foundation. Então, hoje a função dele é cuidar, não só do site, né? Cuidar da Linux Foundation, tá? Então, aqui eles cuidam do kernel, do Linux, ó, e como é que ele sobrevive, né? Do que o Linux vive? Tem um lugar aqui, ó, que mostra quem são quem mantém, tá? Então, tem uns lugares, eu só preciso achar onde é aqui. Aqui, ó, membros corporativos. Então, aí ele mostra quem são as empresas. Essas são as empresas. Então, para ser um membro Platinum, a empresa tem que doar mais de $1 milhão por ano. E olha que interessante. Olha quem são membros Platinum. A AT&T, a Ericsson, o Google, a Intel e a Microsoft. Uma das principais, que seria concorrentes, é que, cara, o Windows está em 90% dos computadores, então para a Microsoft é importante investir no projeto, porque nos servidores dela ela usa o Linux, tá? Então por isso que ela investe tanto, tá? Esse é o Richard Stallman. O Richard Stallman, ele é assim, o presidente da Free Software Foundation, e foi ele que começou a história do software livre, lá em 83. Tá? Ele era coordenador do MIT, e aí ele foi coordenando o MIT, ele começou a trabalhar por causa de um problema no código-fonte de uma impressora, ele começou a trabalhar para ter mais código, mais sistemas livres. No livro dele, ele fala que o intuito de trabalhar com software livre, o intuito de investir em estudos de software livre é o seguinte, para que a gente, né, não tivesse os sistemas nas mãos de poucas pessoas, ele se desenvolvesse melhor. E no fundo ele tem razão, tá? Com o sistema livre você consegue estudar melhor e ter um sistema de mais qualidade, tá? Então, por exemplo, o Linux, ele melhora tanto cada dia, por quê? Porque tem pessoas por trás estudando, tá? E esse cara é importantíssimo também, ele é um brasileiro, Marcelo Tossati. Hoje ele trabalha na Debian, na Red Hat, perdão, e ele mantinha o kernel do Linux. Então, durante bastante tempo, ele cuidou do kernel do Linux, e eu fui numa palestra dele uma vez, ele falou que ele respondia a mais de 500 e-mails por dia. Então, ele respondia naquele momento, né? Então, você já imagina hoje quanto não são, né? Então, deve ser bem mais. Por quê? Porque ele tem que ver, às vezes o programador fez alguma alteração no kernel, ele tem que ver, ler, interpretar aquela alteração, verificar se está certo e, se tudo der certo, ele publicar. Hoje já não é mais ele, hoje é outro, tá? E aí, pessoal, essas aí são algumas distribuições Linux. Então, o que eu falei para vocês, existem várias, e aí cada uma ela é voltada para um tipo de situação, tá?
E como baixar o Linux? Tem um site que chama vivaolinux.com.br. Ele é muito bom, esse site. Eu vou mostrar ele diversas vezes para vocês. Esse site ele tem aqui alguns artigos legais, tá? Tem fórum. E para quem vai começar no Linux, você pode ler esse fórum aqui, ó. Esse artigo de introdução ao Linux. Ele explica tudo certinho como iniciar o Linux, o que é o kernel, a história, um monte de coisa bacana, tá? E aqui também, ó, tem a opção de download. E aí tem várias. Cada uma dessa ali é uma distribuição diferente. É como se fosse um sistema diferente, tá? É bem bacana mesmo. Eu não gosto de fazer assim. Quando eu quero baixar, eu venho aqui, ó, por exemplo, quero baixar o Ubuntu. Eu venho aqui no Google, digito Ubuntu Download e eu vou direto para o site da, por exemplo, aqui no caso, no site da Canonical. Eu consigo baixar a última versão, a mais estável, eu consigo ler sobre outras versões. Então eu gosto de baixar assim. Mas, se você quiser baixar pelo Viva Linux, não tem problema. Vai baixar a mesma ISO, tá? É lógico que lá no site vão ter mais opções. Então lá no site do Viva Linux vão ter muito mais opções do que apenas a última, por exemplo, tá? Bom, galera, o que eu quero de vocês agora? Vocês vão escolher uma distribuição Linux e vão escrever as características dela. Tem diversas, vocês vão escolher uma só e descrever as características. Vai lá, galera.
Bom, pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Tá tranquilo? Bom, galera, então